Imagine um relógio que não marca as horas, uma porta que não abre nem fecha, imagine uma lâmpada que não acende, ou uma água que quanto mais você bebe, mais sede você tem. São coisas que não fazem o menor sentido, simplesmente porque elas não cumprem o propósito para o qual elas foram criadas. A pior coisa que pode acontecer a alguém é não saber por que vive ou viver por motivo errado. Eu costumo receber muitas perguntas e muitos desabafos de pessoas e eu já percebi que, se não 100%, pelo menos a grande maioria dos problemas estão relacionados à identidade e propósito. Então hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você, beleza? Geralmente nós gastamos as nossas vidas correndo atrás de coisas, quando na verdade o que nós vemos é resultado daquilo que nós não vemos. Espera aí que eu já vou te explicar. Todas as coisas surgiram primeiro no espiritual e depois elas ganharam forma. Até mesmo as coisas que nós fazemos e que se tornam visíveis através das nossas mãos, primeiro elas surgiram no nosso pensamento. E tudo veio de Deus, todas as coisas surgiram primeiro nele e depois elas foram criadas. Sabe por que muitas das nossas orações não são respondidas? Porque nós queremos inverter o fluxo das coisas. Nós olhamos, nós ouvimos, nós percebemos e então nós pensamos: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Nós transformamos essas coisas em necessidades e então nós oramos pedindo a Deus que nos abençoe e nos dê essas coisas. Nós vivemos do físico para o espiritual, de fora para dentro, quando na verdade o reino do nosso Pai é exatamente o contrário disso. É do espiritual para o físico, é de dentro para fora. No versículo 19 de Mateus 16, Jesus diz que nos daria uma chave e que através dessa chave nós teríamos acesso ao reino dos céus. E ele diz que o que fosse ligado nos céus, nós ligaríamos na terra. E o que fosse desligado nos céus, então nós desligaríamos também na terra. Então Jesus fala sobre ligarmos na terra o que primeiro tiver sido ligado nos céus e sobre desligarmos na terra o que primeiro tiver sido desligado nos céus. O problema é que as pessoas costumam fazer exatamente o contrário disso. Elas dizem: eu vou ligar aqui para que Deus ligue lá, como se Deus estivesse distante. E elas também dizem: se eu orar bastante, então Deus vai atender a minha oração. Se eu jejuar, Ele vai se compadecer de mim. Ou se eu louvar, se eu cultuar, então eu vou provocar uma reação nos céus. Então muita gente acha que pode mudar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não muda, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E quando nós entendemos quem somos, então nós começamos a olhar para a terra com o olhar de quem primeiro olhou para o céu. Existe um texto na Bíblia que nos ajuda a entendermos a vontade de Deus de uma forma muito clara. Eu queria ler esse texto contigo, que está em Efésios capítulo 1. E o versículo 3 diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Perceba que fala que nosso Pai já nos abençoou em Cristo. O que mais você poderia querer se você já recebeu todas as bênçãos do Pai? Não existe nada além do que Ele já te deu. Ele já te deu tudo através de Jesus. Então não é mais uma questão de conquistar ou de merecer, uma vez que você já recebeu. Ele já te abençoou. Jesus veio, se fez homem, morreu, ressuscitou, exatamente para nos disponibilizar esse reino de amor, essa nova realidade. Aí de repente você diz: mas aí está falando de bênçãos espirituais, não está falando sobre coisas materiais. Mas só que quando nós acessamos o reino dos céus e desfrutamos dessa nova realidade, nós não reagimos ao que vemos, nós agimos diante do que vemos, baseados em quem nós somos. Não é mais uma reação, é uma ação, porque não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E o texto segue no versículo 4 dizendo: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. E o versículo 5 diz: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Antes de criar o mundo, Deus já amava você. Ele já tinha escolhido você para ser santo e sem culpa diante dele por causa
de Jesus. Então, se você é filho dele, você já não tem mais nenhum tipo de necessidade nem de medo. Você não tem mais qualquer necessidade porque nele você já foi suprido em todas as coisas. Você foi feito herdeiro de Deus, porque ele é seu pai. E você não tem medo porque já não existe mais nenhum tipo de condenação contra você. Seus pecados foram perdoados. Você não tem medo do castigo, nem medo do inferno, porque agora você foi feito santo e sem culpa diante do Pai por causa do que Jesus fez por você. Então você já não se relaciona com Deus por causa de necessidade, nem por causa de medo, mas por causa do amor. Mas por que o nosso Pai fez assim? Por que ele fez tudo através de Jesus e depois simplesmente nos deu tudo pronto? Porque nós não precisamos nos empenhar para conquistar, nem nos esforçar para merecer. O texto segue no versículo 6 e diz o seguinte: Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Deus fez assim porque isso louva, isso exalta, isso engrandece a sua graça. Isso honra o nome de Jesus. Porque se tivesse a ver com o nosso esforço ou com o nosso merecimento, então nós mereceríamos honras por isso. Mas tudo tem a ver com o que Jesus fez, então toda honra é dele. E no versículo 7 diz: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e nos perdoou os nossos pecados. Deus fez tudo. Nós pecamos e merecíamos a morte, mas Deus tinha um plano perfeito de amor que Jesus veio concretizar, e então o Espírito Santo é quem nos ensina e nos insere nesse reino de amor. Ou seja, Deus fez tudo. Nós só recebemos e desfrutamos desse reino de amor e de graça. E isso exalta a graça que o nosso Pai derramou sobre nós através de Jesus. O versículo 8 diz: Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e entendimento. Para que Deus nos encheu de sabedoria e de entendimento? Versículo 9. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Ele nos encheu de sabedoria e de entendimento para que possamos perceber a vontade secreta e eterna dele. Mas que vontade é essa? É uma vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Deus tem um propósito, um plano, uma vontade eterna, que é ter uma grande família de muitos filhos iguais a Jesus. E isso acontece exatamente através de Jesus. O plano de Deus é que você desfrute desse amor, porque isso louva o nome de Jesus. Por causa dessa graça, nós recebemos sabedoria e entendimento para não vivermos mais de forma leviana, vazia, sem propósito, mas para nos unirmos a esse propósito eterno e perfeito de Deus. Porque Deus faz com que tudo aconteça de acordo com esse propósito. Em Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, que não se relacionam com Ele por causa de necessidade ou por causa de medo, mas por causa de amor, e que exatamente por causa disso vivem segundo o propósito de Deus. Tudo coopera para o nosso bem quando nós paramos de viver por mérito e começamos a viver por graça, por amor. Porque quando nós desfrutamos da nossa identidade de filhos, Jesus é honrado. Porque isso só nos é possível graças a Ele. Quando nós sabemos que nós somos filhos amados de Deus, então nós começamos a olhar para as circunstâncias com um olhar totalmente diferente. Nós não olhamos mais com medo, mas nós olhamos com fé. Porque os problemas podem até surgir, mas se eu estou inserido no propósito de Deus, então todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Quando nós não temos mais medo, então nós temos paz. E em paz nós podemos desfrutar do melhor dessa vida, mesmo em circunstâncias nas quais ninguém consegue enxergar benefício nenhum. Porque se você está em paz, uma crise econômica, por exemplo, pode te ajudar a se reinventar. Ou uma dificuldade qualquer pode te levar a explorar outras perspectivas que você nunca imaginou. Você não precisa mais lutar para receber uma bênção porque você já é abençoado em Jesus.
Então você simplesmente acessa o que é seu, você para de pedir coisas a Deus que você já tem, e você simplesmente usufrui daquilo que Ele já te deu e vive de acordo com a realidade dos céus. Ou seja, quando você sabe que é filho amado de Deus, tudo coopera para o seu bem. No capítulo 13 de João, Jesus diz para nós amarmos as pessoas assim como Ele nos ama. Porque quando nós fazemos isso, então nós provamos que realmente viemos dele. E no capítulo 17 de João, Jesus diz que quando nós somos um, então o mundo crê na obra dele, que ele realmente foi enviado pelo Pai. Mas por que o amor é assim tão importante? Porque é assim que o propósito de Deus se cumpre. Jesus veio nos revelar o Pai através do amor. E hoje nós o revelamos através desse mesmo amor que nós recebemos. Da mesma maneira como nós nos tornamos filhos a partir desse amor e dessa graça que nós recebemos dele, as pessoas que nos cercam são inseridas também nessa família quando nós deixamos que esse amor e essa graça que o Pai derramou sobre nós sejam transbordados. E olha só que incrível, em Salmo 19 diz que a natureza proclama a glória de Deus. E em Romanos 1 diz que os atributos invisíveis de Deus se tornam visíveis através das coisas que ele criou. Então a natureza proclama e expressa Deus. E isso fica muito fácil da gente perceber quando a gente começa a observar a riqueza que existe na natureza que ele criou, na quantidade de cores, de formas e de beleza. Mas em Romanos 8 diz que essa mesma natureza que proclama e expressa Deus, agora ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque por mais que a natureza seja uma expressão de Deus, ninguém é capaz de revelá-lo e de expressá-lo com tanta clareza e fidelidade quanto nós, que somos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança. Perceba o que Jesus diz em Mateus 6. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? É de dentro para fora. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Por mais extraordinária que a natureza seja, Deus criou a natureza para receber o homem. E se Ele cuida do que Ele criou, muito mais Ele cuida do que Ele formou com suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Então me diz, por que Deus não cuidaria de nós? Por que Deus não cuidaria de você? Você foi amado, planejado e desejado desde a eternidade para ser filho de Deus e para receber o amor do seu Pai. O sentido da vida está exatamente em cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. E o propósito é sermos filhos de Deus, assim como Jesus. E você percebe que isso não tem nada a ver com profissão, com lugar ou com circunstância, mas isso tem a ver com identidade, com você ser filho de Deus. O propósito de Deus se cumpre em você. Então você pode escolher ser arquiteto, músico, missionário, motorista. Você pode escolher ir para o Japão, para a Argentina ou viver no Brasil. Pode ser membro da igreja X, Y, Z, tanto faz. Porque a bênção do Pai não está sobre coisas ou sobre lugares. A bênção está sobre você. Porque certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. A questão é crer na obra definitiva de Jesus, no plano perfeito do Pai, ouvir o Espírito Santo e então viver essa identidade de filho amado de Deus. E é exatamente assim, desfrutando dessa identidade de filho, recebendo e transbordando amor e graça, que o propósito do Pai se cumpre na sua vida e então todas as coisas cooperam para o seu bem.